Boa noite a todos vocês que estão sempre ligados no nosso podcast do professor. O podcast que traz para vocês informações precisas, notícias e tudo aquilo que você precisa para passar sua noite muito bem informado. E hoje nós teremos aqui um bate-papo muito especial, pois falaremos sobre educação. E quando a gente fala sobre educação, a gente fala sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, todos aqueles que compõem, né, a educação do nosso município, do estado, do país. Então, se você tem parentes que são alunos, estudantes, professores, pessoas que lidam com os estudantes dentro da sala de aula, também dentro da escola, de uma forma geral, você precisa estar atento a tudo aquilo que nós estaremos falando hoje aqui. E nós teremos hoje a participação luxuosa de dois grandes componentes da educação do município. Estaremos aqui com a professora e coordenadora pedagógica Isabel Cristina e, juntamente, com o professor e psicólogo Bruno Conceição. E hoje nós vamos ter um momento ímpar para que a gente possa discutir sobre a educação do nosso município, do nosso estado, do nosso país, porque a nossa educação precisa, mais do que nunca, da sociedade, né? Do apoio da nossa comunidade, da sociedade em geral. Então, a sociedade organizada precisa fazer parte da educação. Se a gente precisa ter cidadãos que vai colaborar com o nosso município, que vai colaborar com o bem-estar da nossa comunidade, se a gente quer, na verdade, formar cidadãos, então esse é o momento. É o momento de darmos as mãos e trabalharmos para que tudo isso possa acontecer de uma maneira fortalecida, de uma forma grandiosa. Então, nós vamos aguardar aí, então, a presença da nossa professora Isabel Cristina Rodrigues e vamos estar também ligados aqui com essa nossa programação, né, trazendo, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para estarmos bem informados de uma forma geral. Então, vamos nessa, vamos falar um pouco, né, sobre essa questão da educação, né, e não obstante também, na próxima semana, você não pode perder, próxima semana nós estaremos aqui em um bate-papo especial com o secretário municipal da educação, o Wendel Leite. Você não pode perder, vamos falar aqui sobre todos os âmbitos da educação. Então, não deixe de estar presente aqui no nosso bate-papo, nessa entrevista da próxima semana com o secretário de Educação do município de Gandu, o Wendel Leite. Então vai ser imperdível. Estamos aí online aí com a nossa queridíssima professora, coordenadora pedagógica, Isabel Cristina. Boa noite, Isabel. Boa noite, Israel. Boa noite, comunidade ganduense. E um beijo especial para os nossos alunos que estão nos ouvindo. Que bom. Bruno, também o psicólogo, professor Bruno Conceição, presente. Um abraço, Bruno. Um abraço, professor Israel. Boa noite a todos. Bom, hoje nosso bate-papo é de situações do nosso cotidiano. E ninguém melhor do que esses dois personagens importantíssimos da nossa educação ganduense para falar sobre o nosso dia a dia com os nossos alunos, com a educação, com o âmbito escolar, do que, né, uma professora
coordenadora pedagógica, e ao seu lado também um professor, que também é psicólogo, e aí a gente ter esse bate-papo tão especial com vocês aqui. Então, senhores professores, pais, sociedade organizada, vocês que estão presentes aqui nesse bate-papo, vamos então aos nossos questionamentos, né, para esse momento tão especial. Então, como é que está, na verdade, eu vou ampliar aí a pergunta para os nossos dois convidados, como é que está a educação nessa volta às aulas presenciais? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, Israel. Você sabe que eu sou sua fã pela sua inteligência, pela sua escrita, e a gente sempre está discutindo temas importantes, e nós que fazemos parte dessa educação do município, que a gente constrói um pouco, né, a estrutura que esses meninos vão levar para o resto da vida, a gente observa um momento de caos, né, um momento em que o professor está tendo que se desdobrar muito, em que o professor está tendo que se reinventar, mais até do que durante a pandemia, porque ele recebeu alunos que ficaram 2 anos em casa, 2 anos sem acesso a outras pessoas, 2 anos sem a gente saber se ele está comendo direito, se ele está apanhando em casa, se o pai está tratando bem, se ele teve uma vida digna durante esses 2 anos, porque antes da pandemia e depois agora, a gente tem pelo menos contato com eles por um turno. E nesse um turno de avaliação, os nossos olhares são bem clínicos. A gente consegue perceber se o aluno está sofrendo alguma coisa, se ele precisa de ajuda, se ele está triste, se ele está alegre, se ele está crescendo, né, no conhecimento ou não. Então, a gente recebeu uma leva de alunos, nós que trabalhamos na rede pública e privada, no estado e município, a gente tem alunos de todas as classes sociais, nós temos alunos de todos os níveis de cultura e de moradia também, que se influenciou muito durante essa pandemia. Então, a gente percebe que a educação a gente está tentando organizar, mas ainda está muito cedo, nós estamos angustiados. Eu, como coordenadora do SERES, né, a gente coordena 38 professores, eu junto com a professora Gardênia, e como professora do Polivalente, onde o Bruno é meu colega de trabalho, né, nós somos professores de Química, a gente vê que o caos está instalado, e os alunos do professor do SEAS também, que é a escola particular. Então, assim, a gente tem redes diferentes, mas os alunos estão com os mesmos problemas. E o professor está tão angustiado porque ele não está conseguindo lidar com isso. Então, é um momento de que a família tem que se ligar, colar mesmo com a escola, para que a gente consiga produzir. Porque o papel do professor é produzir conhecimento. O papel do professor é fazer com que esse aluno cresça profissionalmente, pedagogicamente. Só que a influência externa desses 2 anos de pandemia, ele ficou muito colado com a família. E a família foi que foi o suporte dele. Então, a família não pode abandonar ele nesse momento. E não pode abandonar a escola. A escola precisa, urgentemente, saber como esse aluno conviveu esses 2 anos de pandemia, para que a gente possa atacar os problemas. Mas para que a gente possa... Certo. Quais foram os malefícios, né, que a pandemia causou na educação brasileira? Eu vejo alguns pontos emocionais, que eu acho que o Bruno vai falar melhor do que eu, mas eu vou falar da parte pedagógica. Eu vejo a questão da falta de compromisso do menino, da menina, do aluno, do estudante, nesse retorno. Ele ficou mal acostumado. Como a gente não trabalha ainda com nível superior, o nosso nível de Fundamental 2 e médio, que são alunos justamente dos 11 aos 17, 18 anos, é uma fase de muita transformação, essa fase de adolescência. Então, eles ficaram 2 anos submissos ao pai, à mãe, à família, ao tio, tia, dentro de casa. Ele só tinha contato através de rede social. A gente só dava aula via computador. Ele só estava preso ao WhatsApp. E agora ele ficou desacostumado com o real, com o papel, com o caderno, com o livro. Eu digo aos meus alunos que eles estavam acostumados a fazer prova em dupla com o Google, né? Eles estavam ali com alguém para ajudar, para pesquisar.
E a partir de agora, ele e a sua caneta, seu papel e seu cérebro. E aí é que chegaram todas as agonias que eles estão sentindo, e isso transforma-se em crise de ansiedade, que Bruno vai falar daqui a pouco. Isso transforma o menino em chorar na sala de aula, são muitos casos de choro, de angústias, e nós, enquanto professores, a gente também sofreu essas angústias durante a pandemia. E a gente agora não pode mostrar essa fraqueza. A gente vai ter que atentar para sanar as fraquezas dos meninos. Então a gente também entra em choque. Então nós temos que ter esse cuidado com o nosso colega. Enquanto alguns professores têm essa força de saber lidar com a situação, nós temos uma grande parte de professores que estão angustiados, estão ansiosos e estão também com problemas emocionais. Então, pedagogicamente falando, eu acho que é a falta de hábito, que ele ficou 2 anos sem pegar no caderno direito, sem pegar no livro, sem vestir a farda, sem sair de casa, sem adentrar a escola, sem cumprir regras. Ele assistia aula de pijama, ele assistia aula deitado na cama embaixo do cobertor. Ele assistia aula comendo, ele assistia aula pedindo a professora vou no banheiro. E a gente adentrava a casa desse menino. Então, ele ficou mal acostumado e isso está interferindo pedagogicamente e muito. Bom, Bruno Conceição, psicólogo, professor também. Bruno, eu queria perguntar a você quais os possíveis danos que a pandemia causou na vida destes meninos e meninas com tempo integral no seio familiar. Vamos imaginar o seguinte, Zé, que a pandemia pegou todo mundo de surpresa e todos nós tivemos que nos adaptarmos a uma nova realidade, que é uma realidade que distingue muito diante da pandemia, que era aquela ideia de que nós podíamos ir a outros âmbitos sociais, nós podíamos ir à igreja, nós podíamos ir às festas, nós podíamos ir à escola, e de repente veio uma pandemia que nos fez abdicar de tudo isso e que nos fez, de certa forma, nos isolarmos no seio familiar. Nós entendemos o ser humano como um ser humano sociável, um ser humano que é inserido em diversos âmbitos sociais durante a sua vida. E aí vamos imaginar, como a professora Isabel Cristina citou, que durante 2 anos essas pessoas, esses alunos, estiveram apenas inseridos no seio familiar, com as regras familiares, com as regras de casa, com algumas regras que eles pré-estabeleciam, por exemplo, ali no contexto familiar. Boa parte dos pais desses nossos alunos continuaram trabalhando, e é importante a gente lembrar disso. Boa parte desses pais, desses alunos, continuaram trabalhando para prover o pão para dentro de casa. Então, não havia um acompanhamento frequente como se imagina. Então, a gente viu muitas discussões sobre a pandemia. Ficou em casa quem podia ficar. Algumas famílias precisaram continuar indo ao trabalho, precisaram continuar fazendo seus afazeres e nem sempre foi bem acompanhado pelos pais. E é aí que a gente começa a fazer a avaliação desses alunos durante esses 2 anos de pandemia. Eu lembro muito bem de Charles Darwin quando dizia que não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável. E a pandemia foi um tipo de seleção natural. Ela nos fez nos adaptarmos a realidades que estão fora de nós, do nosso contexto, da nossa perspectiva de vida. Então, eu sempre costumo dizer isso dentro do meio escolar, dentro do lugar onde eu estou inserido. Não foram só nós, professores, que vivemos essa pandemia. Os nossos alunos também viveram. Houve uma mudança de cotidiano muito drástica para esses estudantes. Eles ficaram durante muito tempo em casa, fazendo seus próprios horários, porque a gente sabe também que muitos estudantes não acompanharam as aulas remotas, outros acompanharam de forma não tão boa como a gente esperava. Irregular. Então, tudo isso modifica a questão do cotidiano. Não ser inserido, por exemplo, em âmbitos sociais diferentes, faz com que a nossa conduta acabe mudando. Então, a gente retorna para o normal com ainda receio daquilo que nós adquirimos de comportamentos durante esse processo de pandemia. Então, abraçar, por exemplo, ainda é uma dificuldade, ter contato ainda é uma dificuldade, retornar para a sala de aula outrora com a máscara ainda era uma dificuldade porque mostrava que a pandemia ainda estava ali. Então, os nossos alunos estão nessa fase de readaptar-se a novas regras que eles já haviam esquecidos e as regras que foram estabelecidas durante a pandemia.
Bruno, nem sempre o seio familiar é acolhedor, né? Você sabe que às vezes existem famílias que não são acolhedoras e em um momento como esse, como aquele que passamos, né? Vivia todo mundo ali dentro da casa, alguns com medo, outros, né, que principalmente os jovens e adolescentes e não estavam nem aí para o que estava acontecendo com a questão da pandemia, se jogava, você poderia ver, por exemplo, várias questões no noticiário que os jovens estavam reunidos em paredões e tantos outros eventos, às vezes levando para dentro de casa o vírus, e os pais, às vezes, principalmente com crianças e adolescentes que já não estavam aguentando dentro de casa, mandava sair para a rua, e esse convívio desses adolescentes, desses jovens na rua, eles começaram então a ter um contato com esse mundo terrível aí fora, né? O mundo ligado à marginalidade, ligado às drogas, e a gente tem percebido isso também dentro das escolas, né? Crianças que se levantam com bandeiras, né, querendo demonstrar que é ligado a esses grupos da violência, do tráfico de uma forma geral. Então, é sobre essa situação, né? Essa família que não acolhe, que termina jogando essas crianças, esses adolescentes nesse mundo vil, e eles terminam sendo contaminados de tal forma que agora a gente está percebendo, né? Porque talvez, diante da própria família, eles não falam aquilo que eles falam na sala de aula. E a gente percebe isso quando os pais chegam na escola, que eles começam a chorar. Eles, na sala, eles terminam sendo aquela pessoa que toca terror, mas quando os pais chegam na escola junto com eles terminam chorando e demonstrando uma sensibilidade de medo, de pavor, dos pais tomarem conhecimento de como eles estão. É uma realidade, Zé, uma triste realidade. E eu, na sua fala, eu lembro que tanto Freud quanto Ana Freud demonstrava dentro da psicanálise a importância que o seio familiar tinha para a construção da personalidade do indivíduo. Então, o acompanhamento familiar é muito importante. Ana Freud chega a dizer que os filhos são a representação das angústias dos pais. Então, nós somos reflexos da nossa criação, nós somos reflexos também, inclusive, dos acompanhamentos dos nossos pais diante da nossa vida escolar. E aí, sempre que eu tenho a oportunidade, eu sempre digo isso, a minha mãe me acompanhou, mesmo sendo mãe solteira, mãe de 3 filhos, trabalhando o tempo todo, cuidando da minha avó acamada. A minha mãe, ela me acompanhou desde quando eu adentrei na escola até o término da minha faculdade. Então, eu me lembro de, até recentemente na faculdade, a minha mãe me mandar mensagem perguntando: você está na faculdade, você está estudando, você não foi para a faculdade, o porquê? Então, é importante que os pais tenham esse momento. A gente entende, os pais trabalham, tem pais e mães que trabalham o tempo todo. E eu sempre ratifico isso, inclusive até aqui na minha casa com meu irmão. Eu sempre digo a ele: não é o tempo que você passa com seu filho que é importante, mas é a qualidade desse tempo. Você precisa ter a qualidade do tempo com seu filho para saber aonde o seu filho está quando você não está. Ou você precisa buscar conhecer os seus filhos em outros âmbitos. Por quê? Porque nessa fase, logo da infância, principalmente vocês, professores do município, que têm esse contato com esse pré-adolescente, nessa fase, por exemplo, dentro da psicologia, não existe um transtorno de personalidade, existe um transtorno de conduta. E a conduta ela pode ser modificada, sim, desde que existe esse apoio. A unidade escolar faz o seu papel, exerce o seu papel, mas a família também precisa exercer esse papel, que é fundamental. Acompanhar os filhos, tanto dentro de casa, quanto em outros âmbitos, em outros lugares que esse filho vá, quanto, inclusive, e precisamente dentro da escola. Então, por exemplo, é necessário que o pai tenha um momento para saber do filho onde foi que você esteve, com quem foi que você esteve, o que foi que você está fazendo.
é de extrema importância, porque isso pode realmente ajudar a modificar o comportamento desse estudante. Sabe o que me entristece muito? É quando a gente chega nos nossos ouvidos relatos de pais de adolescentes que já dizem: eu não sei mais o que fazer, não tenho mais o que fazer. Eu tento, eu não tenho mais ferramentas para poder conseguir ajudar o meu filho. E é justamente por essa causa, pela possibilidade que a ideia de trabalhar muito, não ter esse tempo com o filho, prejudica justamente esse ponto inicial, que é essa caracterização que o filho precisa ter dos pais. Verdade. Isabel Cristina, minha querida mestra e coordenadora, preste atenção. Nessa volta às aulas presenciais, quais comportamentos têm causado mais violência a ponto de deixar professores e alunos vulneráveis? Olha, eu acho que a violência é justamente essa mudança de comportamento, né? O menino saiu de um lugar trancado para um lugar aberto, ele ficou 2 anos controlado e chegou agora, ele quer ficar livre, então ele não quer ficar mais na sala de aula preso. Esse é um ponto. A gente observa muito isso. Eu trabalho em 2 escolas grandes, que uma é municipal, outra é estadual, e que a gente tem dificuldade hoje de controlar esse menino, essa inquietação dele, essa hiperatividade. Foi tudo gerado justamente pela mudança drástica de um comportamento. Antes ele estava adaptado de ir naturalmente para a escola, voltar para casa, ir na rua, ir tomar um sorvete, e depois ele ficou trancado. Quando ele ficou trancado justamente nesses 2 anos de crescimento da adolescência, que já é um fator hormonal drástico. Aí você já tem um problema hormonal, que são as mudanças de comportamento de um adolescente, né? E aí você vem com o comportamento, com a mudança de comportamento físico, do ambiente. Então, juntou os 2 comportamentos, esse menino está incontrolável. Esse menino não quer ficar sentado na sala. Esse menino, quando ele vê que ele não aguenta, ele chora. Nós temos alunos com crise de choro todos os dias. Quando ele vê que ele não consegue, ele sai da sala, ele não está respeitando o professor, então ele passa a ser violento. E nós também temos outros casos contrários, que a gente não pode deixar de lembrar, que nós ficamos com meninos 2 anos, que, como o Bruno falou, muitos pais estavam trabalhando, né, porque a pandemia ficou em lockdown algum período, mas foi pequeno, mas os pais tinham que trabalhar. Não estava tendo esse controle em casa, o menino estava sozinho. E em outros casos, que eu acho triste de falar, mas a gente precisa falar, é aquele aluno que realmente é abusado pela família, abusado pelo pai, pelo tio, pelo avô. Essas meninas que passaram por transtornos, que não tinham com quem chorar, nem falar a verdade. A gente está entrando agora no maio, né, nesse processo do Maio Laranja, que é justamente essa questão da campanha contra a prostituição infantil, a exploração, e que a gente sabe, enquanto professor, que na escola isso é um marco que ajuda todos os anos a gente a descobrir meninos e meninas que passam por abusos. Então a gente ficou com esse menino 2 anos em algum lugar que pode estar sofrendo abuso o tempo todo. E esse menino voltou revoltado. Ele retornou se cortando, se mutilando, ele voltou pintando o cabelo como revolta, ele voltou dizendo que faz parte de uma facção criminosa, que é só para poder chamar atenção. Então, nós estamos, assim, temos que ter muito, muito cuidado com o aluno, mas também com o colega, com o professor, porque ele é humano, e ele trabalha com não sei quantas turmas, cada turma com 35, 40 alunos, com cada aluno com um comportamento diferente, e a gente não está preparado ainda. Esse retorno tem que ser lento. Não adianta esse ano, nem 2023, a gente focar nesse avanço de conhecimento total. Colegas, professores, né? Meninos e meninas, pais de aluno que às vezes cobram essa coisa: eu quero que o meu filho passe no Enem, passe no vestibular, que ele tenha todo o conteúdo. Esqueçam isso nesse momento. O momento agora é de retorno. E esse retorno é lento. A gente tem que adaptar essa criança que ficou 2 anos com conteúdo
Muitos, pelo celular, não assistiam aula, outros pegavam cadernos de atividades que não tinham acompanhamento em casa porque o pai é analfabeto. Então, assim, o momento agora é de aprendizado, mas um aprendizado mais comedido, um aprendizado mais devagar, para que a gente possa avançar no que vem. Então, nós não vamos nos angustiar, colegas, se a gente não conseguir terminar o conteúdo da série que a gente está proposta. Nós não vamos angustiar se esse menino não aprendeu tudo que era para aprender naquele ano ou ciclo que a gente programou. O momento agora é de colocar a cabeça do professor e do aluno no lugar. E isso aí vai ter perdas. Então, a gente não pode achar que uma pandemia não vai gerar perdas. Perdas de vidas. Quantas pessoas nós perdemos? Em Gandu, nós perdemos mais de 60 pessoas. Em Gandu, uma cidade pequenininha. Nós perdemos quase 700 mil pessoas. Mortes, vidas que foram embora. Imagine o conhecimento. Imagine por um ano de atraso. Vamos botar o pé no chão, gente. Vamos parar de fantasiar. Nós vamos correr atrás, sim. A gente não vai abrir mão do nosso trabalho. A gente não vai negligenciar o nosso trabalho. Mas a gente tem que ser comedido nessa hora. E que eu falo isso para os meus alunos, isso em sala de aula. Eu falo isso para os professores, meus colegas de escola. Eu também estou na articulação de colegas da área de exatas no Polivalente. Hoje, Bruno leu um texto fantástico na nossa reunião, chamado Empatia. A gente precisa ter empatia e se colocar no lugar do outro nesse momento. Nem todas as pessoas são fortes. E algumas aparentam ser fortes, mas por dentro estão fragilizadas. Então, vamos recuar um pouco para poder avançar no que vem. É um conselho que eu dou, assim, trabalhar em diversos lugares, com públicos diferentes, mas que a realidade é a mesma. A realidade é a mesma. Muito bem, Isabel Cristina. Bruno, não só os alunos, né, nós já falamos, inclusive, sobre isso, está sendo muito bom esse bate-papo, muito instrutivo, parabéns a todos vocês. Mas não só os alunos eles foram atingidos nessa pandemia, né, com sintomas psicológicos, mas também os próprios professores, né? Pois, além dos problemas causados pela pandemia, tem que enfrentar também um problema preponderante em sala de aula. Como é que nós podemos cuidar deste problema que só está se agravando? Veja bem, Israel, a gente tem dentro da nossa cultura, principalmente no momento que o nosso Brasil está vivendo, dessa desvalorização da educação e do profissional da educação, a ideia de que nós, professores, nós não trabalhamos na pandemia. Ainda se tem essa perspectiva de que a educação ela só funciona se a escola estiver aberta, se o aluno estiver em sala de aula. E nós passamos, e nós três podemos falar isso, os últimos 2 anos dessa pandemia trabalhando incansavelmente para conseguir, de certa forma, não ter tantas perdas na educação. Então, nós tivemos o primeiro ano da pandemia, por exemplo, na rede estadual, onde nós trabalhamos incansavelmente para conseguir lidar com a questão de conteúdo para esses alunos do terceiro ano que estavam sendo formados, para não prejudicá-los, e depois nós descobrimos que esse trabalho não seria um trabalho reconhecido como carga horária para o Estado, mas nós estávamos ali trabalhando, fazendo lives, fazendo aulas, fazendo aulões, fazendo simulados. Nós tivemos que ressignificar, inclusive, a nossa questão relacionada ao uso de tecnologias. Então, vários de nós, professores, tivemos que buscar aparatos para poder lecionar. Então, a ideia principal aqui é tentar trazer a reflexão de que a educação não parou. E se a educação não parou, nós, professores, também não paramos. Nós vivemos a pandemia em 2 cenários. Nós vivemos a pandemia no medo de estarmos diante de um adoecimento, o medo de estarmos diante de uma doença que, de certa forma, parou o mundo, e vivemos ainda a pandemia dentro dessas cobranças relacionadas à produção da educação.
Não é à toa que nós temos tantos professores exaustos, tantos professores cansados, não é à toa que nós temos, inclusive, históricos de professores que estão realmente pedindo afastamento médico por conta de todo o estresse, por conta da ansiedade, por conta da síndrome do cansaço, que inclusive ficou muito conhecido nessa perspectiva, justamente porque a educação não parou. Então, também da mesma forma que nós precisamos ter esse olhar empático para o aluno, nós também precisamos ter esse olhar empático para os professores. Como eles estão cansados, como a ressignificação desse processo foi cansativo. Então, de imediato, eu sempre digo isso ao professor, é preciso que o professor tenha também o seu momento de lazer. É preciso que ele procure não levar tanto trabalho para casa no final de semana e pense também que mesmo tendo toda aquela imagem de que o professor ele é o super-herói da educação, o super-herói também precisa descansar, o super-herói também precisa repor as suas energias e esse super-herói também é humano. Então, aos meus colegas de profissão, inclusive, eu deixo esse conselho. Nós não conseguiremos mudar o mundo se nós estivermos ainda assim exaustos e não pararmos para descansarmos. Então, por exemplo, eu tenho colegas que estão em exaustão física, exaustão mental e começam a apresentar sintomas de patologias psicológicas, inclusive, começam a ter também crises de ansiedade, começam a desenvolver algum tipo de transtorno de humor distímico, como depressão, como as chamadas fobias, e tudo isso precisa ser, de certa forma, conversado e dialogado com a sociedade. Esses professores eles não estão adoecendo porque eles retornaram ao trabalho. Esse professor está adoecendo porque eles não pararam de trabalhar o tempo todo. Se em sala de aula, se fora de sala de aula, a educação ela nunca parou. Exatamente. E aí eu trago um questionamento também, Cristina. Eu tenho falado, você é testemunha disso, né? Esse tem sido um dos piores momentos da história da educação, né? Pois a escola enfrenta um emaranhado de situações, como o combate às drogas, né? A violência no ambiente escolar, né? A falta de respeito pelo educador, que isso já vem, né, acontecendo já há muito tempo, mas agora se aflorou mais na vida do educando. E uma outra situação, né, que nós estamos lidando nesses últimos momentos, que é o despreparo, né, do ambiente escolar. Isso aí é o professor, é todo um sistema para receber alguns alunos que têm esses laudos médicos, e eu falo sempre isso, é muito bom que a escola traga a inclusão é importantíssima, e a gente tem trabalhado essa questão, né, da inclusão o máximo possível, mas diante desse emaranhado de coisas, nesse momento de retorno às aulas presenciais, no momento pós-pandêmico, nós estamos sentindo também que nessa inclusão termina acontecendo uma determinada exclusão, porque ou você, né, tem um cuidado especial para com essas pessoas, ou você termina também tendo um cuidado para que uma violência maior não venha acontecer. A gente tem até uma dificuldade, né? Quando o professor precisa ir no banheiro para retornar, a gente já fica preocupado. Eu tenho medicamentos que eu preciso tomar, porque eu sou hipertenso, e tem medicamentos que eu não estou tomando para não ir sempre no banheiro, porque eu tenho uma dificuldade de deixar alguns alunos na sala de aula sozinho em alguns momentos, enquanto eu vou lá e retorno. Porque quando isso acontece, um problema maior está acontecendo. Então, como é que o professor, né, e como é que a escola, de uma forma geral, a educação brasileira precisa lidar com essa situação, sem adoecer o professor e sem deixar com que um caos maior venha acontecer na educação brasileira? Olha,
Você já falou quase tudo aí, né? É uma inclusão que acaba excluindo realmente, a gente sempre está discutindo isso. Na verdade, a gente viveu uma mudança, uma virada de século. Primeiro, eu quero mandar um beijo para minha mãe aqui, que ela está mandando aqui, parabenizando aqui o podcast, ela está lá na fazenda ouvindo. Manda um Eu abraço sei que para ela é sua ela. fã também. Minha mãe é um beijo. Falar sobre essa mudança, a gente viveu uma virada de século em que, no século XX, esses meninos ditos excluídos, eles ficavam trancados em casa. Isso é fato. O máximo que ele ia era no APAE, né? Quando se criou a APAE. Então, esse menino não estudava, esse menino não tinha acesso à educação formal, esse menino, no máximo que ele ia era no médico, no hospital, para tomar o remédio controlado dele. Esse menino que tinha cegueira, ele não estudava. Esse menino que não tinha audição, ele não estudava. O menino que tinha deficiência intelectual não estudava. O aluno que tinha deficiência física não estudava. E agora nós tivemos uma virada de século em que todos esses alunos foram para a escola e nós vivemos uma virada de ano de uma mudança de pandemia. Então a gente está com problemas imensos. Nós estamos com os meninos que a gente estava tentando incluir, que a gente já estava tentando, nós já estava num caminho de conseguir essa inclusão, porque a gente só tinha os ditos normais, que nós todos somos normais, mas a gente tinha a turma que não tinha passado por nenhum processo de mudança de comportamento, então a gente tinha tempo para dar atenção a esse menino que a gente estava incluindo. Esse menino que era o PCD, né? O problema com pessoa com deficiência, que tinha alguma deficiência intelectual, era Down, algum tipo de autismo, etc. Mas hoje não, a gente está com esse menino que ficou em casa a vida toda, mas esses meninos que vieram de 2 anos de pandemia que ficaram trancados em casa também. E esses meninos todos sofreram uma paranoia, entraram em parafuso com essa mudança de comportamento. Então o professor realmente está tendo que fazer malabarismo, porque ele está tendo que dar conta do menino que veio da mudança do século XX para o XXI, mas esses meninos que sofreram essa mudança da pandemia de 2020 para 2021. Então, assim, como a gente vai melhorar isso, Israel? Eu parabenizo sempre o município de Gandu, porque sempre sai na frente em relação a isso. Graças a Deus, hoje nós temos alguns casos graves nas escolas municipais e está tendo professor acompanhante, né? Não tem para todos ainda, mas os casos mais graves, principalmente de esquizofrenia, um autismo elevado, a gente já tem colegas dentro da escola fazendo esse trabalho em todas as escolas. O Estado, hoje nós fizemos um primeiro conselho de classe do ano e nós relatamos isso. Nós colocamos como sugestão de intervenção que o Estado autorize contratar pessoas para poder estar ajudando nisso. Nós temos numa sala no Polivalente, né, Bruno? 6 alunos. 6. Deficiência intelectual, autismo, surdo-mudo, deficiente visual, síndrome de Down, todos em uma sala só. E é complicado, porque o professor, ele está tentando dar o conteúdo, está tentando dar atenção àquele menino que não fica quieto na cadeira, porque ele está com 2 anos sem fazer isso, e dar atenção a esse menino que já é especial. Então, assim, claro que eu não sou dona da verdade, a gente sugere, né? A gente lê, discute, a gente está sempre discutindo com os colegas, aprendendo com os colegas, ouvindo a sugestão de um e de outro. Nós temos no município mais de 30 coordenadores e a gente tem um grupo e a gente está sempre discutindo os mesmos assuntos. E as sugestões que uma vez que deu certo, a gente passa para outro. O que a gente, lá no Séries de Banho, Israel é professor, a gente viu que o intervalo de 12 turmas juntas estava um caos na escola. A gente mudou o intervalo, colocou 6 turmas em um horário e 6 turmas em outro. Está dando trabalho para a direção, porque está tendo que subir escada, descer escada, tirar o menino, botar outro. Mas realmente acalmou o intervalo. Porque eles estavam tão agitados, que quando eles saíram da sala 12 turmas de vez, parecia que ia derrubar a escola. Parecia que ia acabar com tudo. Então, essa mudança, a gente está tentando, a gente está fazendo tentativa e erro, na verdade. Nós estamos fazendo uma aceleração de tentativa e erro. Outra ação tomada pelas escolas
tanto no Polivalente, que eu dou aula, e no SERES, que eu sou coordenadora, e no SES, que eu sou professora também, e as coordenadoras estão chamando os pais. Está chamando 5, 6 pais por dia. E aí chamando, ó, fazendo acordos, fazendo termo de compromisso com esses meninos, para ver se o pai toma a responsabilidade para ele. Porque a responsabilidade dele, ele tem que ter de pai, de mãe, de responsável. Como o Bruno disse, Davi falou, a seleção natural aconteceu. O menino estava lá isolado 2 anos sem a gente ter acesso, sem ele estar participando da sociedade civil em geral. Ele estava preso na casa dele, às vezes com fome, às vezes sendo molestado, às vezes se mutilando, às vezes sendo escravizado para fazer o trabalho doméstico. A gente não sabe a vida que esse menino passou em 2 anos porque a gente não teve acesso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas o que eu sempre mantenho a minha fala, desde o ano passado, quando nossas reuniões eram online, eu sempre digo, primeiro, nós estamos num momento atípico. Não terminou ainda. Segundo, nós temos que ser empáticos. A gente precisa estar se colocando no lugar do outro, do colega que é mais sensível do que o outro. Ah, porque esse colega é fresco, esse professor é preguiçoso. Não, gente. As pessoas reagem de forma diferente às ações. Enquanto uns são mais duros, duros na queda, outros não. Eu estava conversando com o Bruno, eu espero que minha filha não esteja ouvindo esse podcast, porque eu vou falar dela, mas ela acho que não está na faculdade. E eu comentei isso. Gabriela é uma menina que faz 2 faculdades e é sempre muito segura de si. Ela me ligou, tem 15 dias, minha mãe, eu preciso de um psicólogo. Eu entrei em pânico, né? Eu disse, aconteceu alguma coisa? Recorri a Bruno, né? Falei, Bruno, atende Gabriela. E ele fez 2 atendimentos. Claro que ele não vai me contar o que aconteceu, porque é a ética profissional dele. Mas o que ele percebeu, e que depois eu fui refletir, é que ela ficou 2 anos comigo, dentro de casa, estudando online. E agora ela está lá em Salvador sozinha. Então, tudo isso mexeu com a cabeça dela. Tanto é que ela ligou e fez, minha mãe, eu sei que a situação está difícil, mas eu quero ir para aí sexta-feira. Eu digo, venha, vamos fazer um saque, venha, porque eu quero lhe ver. Então, ela tem 21 anos, ela não é nenhuma criança. Então, assim, quando eu vi isso dentro da minha casa, eu fiquei mais segura do que eu pensava ainda. Porque a gente acha que é frescura do menino, que essa ansiedade, esse choro é invenção, e não é. Colegas, tenham esse olhar sensível, por favor. Tenham esse olhar de mãe e de pai, por favor. Porque senão nós vamos perder nossos alunos para o tráfico, para a droga, para a morte, né? Porque muitos tentam suicídio. Então a gente precisa ser mais forte do que eles. Vamos lembrar de uma coisa, o adulto da história somos nós. Verdade, Cris. Nós temos aqui algumas perguntas aqui, os nossos internautas aqui falando, perguntando, né, como é que... boa noite, professor Israel, demais entrevistados. Gostaria de saber, pelas lives, não perco uma, gostaria de saber, retornar aqui, gostaria de saber se o que as escolas estão fazendo algo para a inclusão de alunos especiais. Grande abraço. Outra, boa noite, professor, show de bola sua live, sou fã e fui seu aluno. Que bom, obrigado por você estar assistindo aqui a nossa live. Pergunta da caixinha, a escola está preparada para o adoecimento dos professores? E aí são essas aí as nossas indagações aqui dos nossos internautas. Vamos responder então aí, Bruno, Isabel Cristina. Semana passada, Israel, eu estive no FES e por acaso, durante um período e outro, eu sentei para conversar com a coordenadora da escola, a professora Kelly. Inclusive, um abraço para a professora Kelly. E ela me trouxe uma reflexão muito interessante. As leis de inclusão, elas nascem como leis nos papéis, elas são importantes, né, nesse quesito de dar o direito ao outro, a esse outro que sempre foi excluído, como a professora Isabel Cristina falou, de ser inserido no ambiente escolar, mas o que se deixou o que se
deixou de lembrar, ou que se deixou de ser refletido, é que antes mesmo de tornar obrigatória essa inclusão, era necessário preparar os ambientes escolares, preparar os profissionais de educação para receber essas pessoas com deficiência. Então, por exemplo, no meu caso, que sou psicólogo, eu consigo ainda identificar alguns casos, consigo ainda dar ao meu suporte em algumas circunstâncias. Então, por exemplo, a professora Isabel Cristina, ela vê muito isso na escola. É muito comum, às vezes, eu deixar uma reunião, é muito comum, às vezes, eu ter que deixar a sala de aula para ir ali fazer uma escuta de um aluno, para ver um aluno estar com um comportamento ansioso, para ver algum aluno estar ali e um determinado tipo de comportamento que é anormal. Então, necessariamente, as escolas elas estão se preparando porque é uma realidade que não houve uma preparação anterior. Simplesmente se existiu a lei e a lei precisa ser cumprida. E nós estamos nos adaptando a isso, nós estamos buscando, os professores na educação estão buscando essa estrutura. Então, o município de Gandu busca, trazendo pessoas, professores qualificados para acompanhar essas pessoas com deficiências em sala de aula. O Estado precisa ser cobrado, de certa forma, para a readaptação, mas nós, professores do nosso dia a dia, nós tentamos fazer o nosso máximo dentro da nossa possibilidade para incluir esse aluno, inclusive para ouvir esse aluno, para buscar quais são, por exemplo, as especialidades deles, para buscar a subjetividade da especialidade. Então, é importante notificar isso. Nós não apenas vemos o aluno como um PCD, uma pessoa com deficiência. Nós vamos em busca, por exemplo, qual é o atestado, qual é o tipo de patologia que esse aluno tem, quais são as especialidades que esse aluno tem, qual é o ambiente que esse aluno ele se sente mais seguro e inserido, para a partir daí nós vermos qual é o melhor caminho para educar esse estudante. Nós ainda temos, sim, errado muito, em várias situações, em vários contextos, mas nós também temos os nossos acertos. Enquanto há o adoecimento do professor, não é apenas a escola se preparar para, a comunidade também precisa ajudar e reconhecer esse esforço do professor, porque nós estamos sendo cobrados de todos os lados. Então, há algum tempo atrás, houve diversas paralisações na garantia do piso salarial e eu vi várias publicações lembrando a população que a luta não era apenas nossa, que quando houve as paralisações, não era paralisação apenas por salário de professor, era paralisação justamente com essas pautas, de garantir a esse aluno que está sendo incluído uma inclusão de forma eficaz para que ele não se sinta excluído, de garantir a esse estudante um espaço escolar que seja um espaço escolar de qualidade, para que esse estudante possa ser acolhido. Então, a luta não é apenas por um salário melhor. A luta é por uma estrutura melhor na educação. A luta é por uma assistência melhor, tanto aos professores quanto à comunidade escolar de forma geral. Então, se nós começarmos a trabalharmos a ideia de que a população precisa reconhecer tanto o papel do professor em sala de aula, quanto as nossas lutas diante de muitas vezes um governo que é um governo que nos nega direitos e direitos que são nossos e que são importantes para a educação. Então, por exemplo, nós tivemos nos últimos anos um baque dentro da estrutura do ser professor, nós tivemos um aumento de tempo de serviço, nós tivemos esse novo ensino médio e desestrutura a nossa grade de trabalho, nós tivemos uma mudança na educação, Israel, principalmente na educação de ensino médio, que nos obriga a manter o conteudismo, mas manter o conteudismo com o menor tempo possível. Então, por exemplo, eu estou acostumado a dar aulas de química durante 2 horários de 50 minutos. Agora eu preciso entrar dentro de uma sala de aula e ainda manter o conteúdo e o padrão da educação com apenas 50 minutos de aula. E isso é angustiante para o professor que sonha numa educação melhor. Então, o nosso sofrimento e nosso adoecimento começa aí, dentro dessa frustração geral do que é ser professor. Entende? Então, essa a grande questão. A sociedade em geral precisa entender. A luta da educação não é apenas do professor. A luta da educação não é apenas do gestor. A luta da educação é de toda a comunidade, porque toda a comunidade ela é beneficiada quando a educação do local, da cidade, do estado, do país vai bem. Então, nós vimos muito isso na pandemia. Como a educação ela é importante até mesmo numa situação tão atípica como a Cristina sinalizou. Então, foi a educação que conseguiu guiar e
criar trilhas para que esse estudante não estivesse, de certa forma, totalmente desamparado. Então, existe aí essas duas perguntas que precisam ser, de certa forma, trazidas em discussão de forma mais enfática para a sociedade em geral. A primeira é, a escola tem os seus erros e os seus acertos dentro da inclusão, mas estamos tentando incluir dentro daquilo que nós conseguimos fazer, dentro da nossa realidade, porque, como dizia a minha avó, tudo no papel é muito lindo, mas na prática, às vezes, nós também somos passíveis de cometer erro. E a segunda questão é, os professores estão adoecendo, tanto pela sala de aula ser muito desgastante, pela alta carga horária de serviço, tanto pela desvalorização de salário, mas também pela desvalorização da comunidade em geral, onde ver o professor como, de certa forma, alguém que não trabalha, porque o nosso produto, no final do nosso dia, é o produto da produção de conhecimento. Não é algo palpável, não pode ser vendido. O nosso produto é esse produto que vai ficar aí na mente dos nossos alunos pelo resto da vida deles. Então, é importante que a comunidade saiba disso. Ô, Bruno... Eu queria só complementar a caixinha, a pergunta da caixinha, Zé. Eu vejo por um outro lado também. Eu acho que a fala de Bruno foi perfeita, mas eu queria também deixar um recadinho para alguns colegas, professores. Vocês precisam dizer que estão doentes. Vocês precisam pedir ajuda. Vocês, colegas, não podem simplesmente dizer assim, eu não fui para a escola porque eu estou mal, porque eu estou com dor de cabeça. Diga, eu preciso de ajuda. Nós estamos aqui para isso. Nós somos colegas. Então, o professor também precisa ter essa aceitação de que ele precisa de ajuda. Porque a gente avalia todo o tempo o nosso aluno. Porque a gente avalia todo o tempo o aluno que está na nossa frente. Se ele está mal, se não está, se o problema é psicológico, se não é, se está depressivo, se não está. Nós estamos o tempo todo rotulando o nosso aluno, mas a gente não se avalia. Então, bora parar um pouquinho também para pensar nessa avaliação nossa. Qual é o momento que eu preciso parar e dizer, não, gestão, ou coordenadora, ou diretora, eu preciso de ajuda. Porque nós vamos ter que ser sensíveis a isso também. Então, é só uma dica. Israel, amanhã está te mandando um beijo, viu? Ok, um beijo para ela também. Olha, gente, na verdade, é o podcast que tá bombando aqui de perguntas no meu WhatsApp e tal. Tá sendo muito bom, muitas pessoas assistindo a gente e fazendo perguntas aqui. E uma das perguntas tem sido essa. Liz aqui também está dizendo, né, diz que está amando a live e a tia Cris está arrasando. Liz. Beijo, Liz. Pergunta, muitos professores e alunos estão ficando acuados por comportamento violento em sala de aula. E o Estatuto da Criança e Adolescente preza pelo cuidado. Como agir agora com a rebeldia em sala? O que apara alunos e professores? É uma das perguntas aí. Uma outra pergunta também ligada a essa pode-se dizer que a sociedade está doente então? Ou se perdeu o controle ao deixar as crianças em casa? Eu vou responder a primeira, Bruno responde a segunda. Pronto. Olha, as pessoas, elas confundem muito a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto ECA, ele foi criado para proteger o direito da criança. Então, se o direito está sendo negligenciado, o Estatuto entra em ação. Por exemplo, agora tem o Disque Sem Escola, né? Está na TV. Um menino que não está estudando, dentro da idade escolar, o pai pode responder por isso, porque ele está negligenciando o direito desse menino. A escola, se é direito do aluno a merenda escolar, e o ECA for lá e a escola não tiver merenda, a escola pode responder por isso. O aluno tem direito à moradia, tem direito a não ser maltratado. Então, o ECA, na verdade, não é para cuidar da rebeldia. Né? As pessoas, porque o Conselho Tutelar não faz nada com meu filho. O Conselho Tutelar não pode fazer nada. O Conselho Tutelar foi criado para garantia de direitos. Então, se esse menino está sendo abusado, o Conselho Tutelar é chamado. Se esse menino está sendo escravizado, o Conselho Tutelar é chamado. Se esse menino, a mãe não botou na escola, o Conselho Tutelar é chamado. Porque ele não quer estudar, mas quem manda no menino é a mãe e o pai. Eu tive uma briga séria com a mãe ontem na escola no Séries.
porque foi lá agora, ó, dia 2 de maio, ontem, para pedir a transferência do menino que terminou o 9º ano para ir matricular no Polivalente. Ah, porque ele não queria estudar. O menino tem 14 anos. Que mãe é essa que parece estar negligenciando o direito do aluno? Então, isso aí é papel do Conselho Tutelar. Então, vamos separar, gente. As pessoas brigam, eu já vi gritarias de pais, de mães, porque o Conselho não manda na minha casa. O Conselho não manda na casa de ninguém. O Conselho Tutelar só é chamado por vizinhos, por denúncias anônimas, se esse direito dessa criança for negligenciado. Imagine que você tem um vizinho com uma criança pequena que chora o dia inteiro. Claro que tem que ser chamado, alguma coisa está acontecendo ali. Nós tivemos casos há 2, 3 anos atrás, que eu participava do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em que tinha meninos adolescentes, que eram alunos de alguma escola, mantidos em cárcere privado, e que o conselheiro foi recebido a facão aqui na Beira Rio. Então, assim, são muitos casos, e as pessoas às vezes falam sem consciência e sem saber do que está falando. Então, vamos parar com essa questão de que o Conselho Tutelar vai resolver problema de violência. Não. Quem vai resolver problema de violência ou é o pai, a mãe ou é a polícia. Não é? Um dos dois. Tanto é que agora a orientação que a gente tem da delegacia é que qualquer problema de violência na escola, a delegacia seja chamada para ouvir o aluno dentro da escola, porque ele é menor, mas tem que ser registrado. Porque esse menino pode cometer um ato infracional dentro da escola com 12 anos e depois matar alguém com 17 e ainda até de menor. Então a gente precisa entender quem é responsável por cada coisa. Então, só para desmistificar isso aí, o Conselho Tutelar, qualquer pessoa da comunidade, pode fazer uma denúncia se esse menino for negligenciado, se ele tiver com perda de algum direito dele. Do contrário, quem responde pelo filho por violência é o pai e a mãe, ou então a polícia. Ok? Respondendo à segunda pergunta, Israel, se a sociedade está doente, Zygmunt Bauman, um sociólogo, um escritor muito importante na nossa época, principalmente nessa atualidade, ele faz uma avaliação muito boa, inclusive, deixa de sugestão de leitura, no livro Modernidade Líquida. E ele vai trazer algumas reflexões a respeito dessa mudança da sociedade durante esses processos, esses momentos. E é importante a gente lembrar o seguinte, a sociedade ela é feita de coletivo, é um coletivo de pessoas que estão reunidas num determinado local, e num determinado tempo, e num determinado espaço. Logo, não é a sociedade que está adoecendo, somos nós que estamos adoecendo, e um adoecimento em massa, um adoecimento coletivo. E aí nós precisamos começar a trabalhar a ideia de como eu, indivíduo, como eu, cidadão, como eu, pessoa, posso sarar a mim e buscar a cura para a sociedade. E aí a gente, como educador, a gente acredita muito que é a educação. É a educação que pode realmente sarar essa sociedade, que traz aí alguns requisitos de instabilidade emocional, e essa instabilidade está afetando diretamente nossos adolescentes. Então, a violência ela também é reflexo tanto das questões socioeconômicas, como na questão também relacionada à afetividade. Então, por exemplo, dentro de uma vertente psicológica, a gente não vê ou não avalia apenas o ato violento. A gente busca sempre a motivação para determinado tipo de ato. E essa motivação, ela pode ser uma motivação socioeconômica, ela pode ser uma motivação relacionada ao ambiente que esse indivíduo está inserido e a forma que esse indivíduo é inserido nesse ambiente. Então, é importante, por exemplo, quando a gente fala da violência lá na adolescência, lá nas escolas, lembrar que boa parte dos índices desses adolescentes, dos índices de violência desses adolescentes, vem de onde eles vieram, onde a violência é muito comum, onde a violência é muito presente. A sociedade ela está realmente adoecendo porque a violência deixou de ser algo incomum para ser algo que faz parte do nosso cotidiano. Então, a sociedade adoece quando a gente passa a perceber que algumas questões estão se tornando normais. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado e de receio, justamente das formas que nós iremos devolver a esse ato violento. Então, a nossa forma de devolver o ato violento é buscar dentro da educação, mostrar para esse estudante que a violência ela não é uma opção de caminho. E que a violência ela é um ciclo que só vai gerar violência. E que ele pode romper esse ciclo, inclusive, com a educação. E aí eu sempre deixo isso muito claro. Eu sei de onde eu vim.
Eu sei do lugar aonde eu vim. Eu sei, inclusive, que eu poderia estar envolvido com questões relacionadas à violência, inclusive, pelo local de onde eu vim. Mas eu não sou esse local de onde eu vim. Entende? As pessoas que moram nesse local não são exatamente esse local. Então, nós conseguimos ressignificar esse local, esse ambiente, essas questões financeiras na educação. E é importante que a gente lembre isso. Eu não sou a família que eu vim. Simplesmente isso. Eu não sou só a família que eu vim. Eu não sou só o meu pai violento. Eu não sou só a minha mãe que me espanca. Eu não sou só a minha rua que só tem violência. Eu sou tudo aquilo que eu faço diante dessas circunstâncias. E é aí que a gente deixa um conselho para os educadores. Eu, no início do ano, participei de uma pré-jornada no Ceres Libânio e eu quis levar essa reflexão. Nós somos motivadores de pessoas. Nós precisamos aprender, dentro da educação, a motivar esses indivíduos de que a trilha que eles estão seguindo é uma trilha que pode levar para caminhos errados. E aí a gente traz uma outra reflexão, inclusive. Dentro da psicologia eu aprendi, Zé, nós não conseguiremos alcançar a todos. E aí eu não posso jamais me sentir frustrado porque eu não consegui alcançar. Mas eu também não posso reduzir os meus esforços de tentar ajudar o máximo de adolescentes possíveis de que a violência ela não traz bons resultados. Então a sociedade está doente porque as pessoas estão doentes. É necessário, antes mesmo de cuidado coletivo, de cuidar desse individual dessas pessoas. E por onde a gente deve começar? Essa é a grande pergunta que várias pessoas que estão nos assistindo vão nos fazer. Por onde devemos começar? Nós devemos começar justamente no primeiro âmbito social onde esse indivíduo é inserido, que é nas relações familiares. Se não existe dentro das relações familiares uma perspectiva de autoridade, se não existe dentro das relações familiares a perspectiva de respeito, haverá ainda assim um ciclo da violência. Porque se esse adolescente ele não respeita o pai e a mãe dentro de casa, ele também não vai nos respeitar em outros âmbitos. Certo. Clebson deixou aqui uma pergunta, né, falando o seguinte: como é que nós podemos ter uma escola no presente se estamos atrelados ao futuro, ao passado, né? A escola está atrelada ao passado. Eu vou deixar essa pergunta. Na verdade, nós já estamos aqui já passando do horário, né? Mas assim, tem muita gente aqui perguntando, está bombando mesmo aqui nosso bate-papo. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui e, ao mesmo tempo, falar um pouco sobre isso, né? Porque eu vejo Cristina tem sido um baluarte, né, em criar pontes entre a sociedade e o público escolar, né? Ela sempre faz essa ponte e a gente percebe a grande preocupação dela em querer criar um verdadeiro ambiente escolar, mesmo diante de tantas dificuldades que nós estamos passando, mas ela tenta fazer isso e eu vejo ela se desgastando tanto emocionalmente, né, nessa preocupação. Mas a minha pergunta é essa, Cris, essa luta, né, que você está sempre fazendo, a gente está percebendo no dia após dia dentro da escola, em trazer a sociedade organizada, em buscar esse apoio no momento que nós estamos gritando por socorro. A sociedade organizada está atendendo esses apelos da escola? Você quer me botar em confusão? Ele quer acabar comigo, mas tudo bem. Vamos lá, como diz, eu sou neta de dativa, não tenho papas na língua, né? Meu pai já diz isso. Pois é. Não, sabe por quê? O que eu percebo, Zé, é que as pessoas estão cada vez mais egoístas. As pessoas estão se fechando muito para dentro de si. É como se assim, o problema não é meu, se vire. É mais ou menos assim. Então a gente, quando você fala que a gente se desgasta, tudo, rapaz, que não vai ser diferente. Eu me identifico muito com o Bruno, a gente se conhece há 3 anos, né, Bruno?
E eu me identifico muito, muito com ele, porque ele parece muito comigo. Ele se vira, ele se mete em qualquer coisa. Esses dias o menino no polo, de manhã, se trancou na biblioteca, foi sair 6 horas da tarde, porque ele não queria ir para casa. E Bruno ficou lá, tentando convencer esse menino. A gente ia chamar o SAMU, e Bruno convenceu ele a ir para Cajuantia, depois de não sei quantas horas de conversa. Então, assim, claro que a gente tem pessoas que ajudam a gente. Claro que existem algumas pessoas de uma sociedade organizada que a gente pode contar. E eu digo sempre que, quando a gente fala de conselhos, conselho de segurança, que eu faço parte já tem mais de 15 anos, conselho do tutelar, conselho da criança e do adolescente, conselho de saúde, conselho de educação, as pessoas que estão nos conselhos são sempre as mesmas. Elas participam de quase todos os conselhos. Por quê? Porque é um trabalho voluntário, porque é um trabalho de tentar descobrir uma maneira de ajudar aquela parte da sociedade. E as pessoas não têm tempo. Todo mundo terminou seu trabalho, quer ir para casa assistir sua novela, sua Netflix, ou cuidar da família, que às vezes não cuida, mas está sempre ocupada. Então, eu digo que a sociedade precisa da responsabilidade dela. Tem uma frase na Constituição Federal que fala que a segurança é direito e obrigação de todos. Porque se uma lâmpada está queimada na minha rua e outra pessoa pode ser assaltada, eu tenho a obrigação de ir atrás de alguém para mandar consertar. Porque nem sempre o funcionário da Secretaria de Obra passou naquela rua. Mas as pessoas acham que não. Tem o prefeito, tem o vereador, tem o secretário. Não é assim que as coisas funcionam. Ah, porque esse prefeito não faz nada. Você foi lá dizer o que você quer? Você chegou para o vereador também ou para o secretário e disse, isso aqui está acontecendo? Nós somos sociedade. A gente precisa entender que a gente aprendeu isso na história, há não sei quantos anos atrás, que a gente escolheu viver em sociedade. A gente não escolheu ser nômade, morar por aí. A gente não escolheu ser ermitão, morar dentro da mata. A gente não escolheu ser monogâmico, a gente escolheu casar com alguém, ou monogâmico não. A palavra não era essa que eu ia usar. Viver isoladamente. Então, a gente escolheu viver em sociedade. Se a gente escolheu isso, a gente tem obrigações enquanto sociedade. Então, os empresários de Gandu têm obrigação com a educação. As pessoas, os advogados têm obrigação, os contadores, todo mundo pode fazer sua parte. E, de alguma forma, observar, chegar na escola. Nós fazemos reuniões na escola, da Associação de Pais e Mestres, em que a gente convida. A gente convida representante do bairro da escola. Não aparece ninguém, mas a gente convida. E a gente percebe o seguinte, Cris, quando a educação, existe um investimento da sociedade na educação, a criminalidade diminui, né? O desemprego diminui, tudo melhora na sociedade. Então, às vezes, a marginalidade está crescendo, né, no nosso município. O que é que a gente pode fazer? Invista na educação, ajude a educação, dê as mãos aos educadores. Então, são situações que precisam ser ditas e que a sociedade precisa ouvir. Porque se isso não acontece, a marginalidade vai crescer. Eu estou vendo aí, assistindo os noticiários de Salvador, né, nos bairros do Rio Vermelho e da Pituba, os ladrões estão sem máscara, sem boné, sem nada, na cara lisa, roubando descaradamente no meio do público, dentro dos comércios, dos restaurantes. Estão fazendo isso e a sociedade está em pânico em Salvador. Mas a gente percebeu outra coisa. Em Salvador, recentemente, um aluno mandou um e-mail para a escola dizendo que iria acontecer uma chacina na escola, numa escola estadual em Salvador. E a escola fechou, os professores não foram, os alunos também não foram, e chamaram a polícia para tentar ver o que iria acontecer. Estão até agora procurando ver qual foi o aluno que mandou esse e-mail para a escola, ameaçando a escola. Então, é essa situação que nós estamos vivendo. E se a sociedade organizada não ajudar as escolas, não ajudar a educação, a situação só tende a piorar. Pois
lembrando que um cidadão, qualquer cidadão, ele pode ajudar de alguma forma, até tirando um aluno que está filando aula da rua. Exato. Né? Às vezes são coisas simples. Aquele lago funciona em frente ao fórum. Do outro lado tem um monte de comércio. E às vezes a gente está indo buscar aluno no lago de 8 horas da manhã que veio da zona rural e ele não foi para a escola. E que a gente tem um apoio da Polícia Militar, que a gente sempre pede a eles, quando eles fazem ronda, eles ligam, ó, tem aluno aqui, está com a farda tal. Mas a gente precisa que a comunidade tome para si isso, é o que você disse. Quando a comunidade tomar conta do menino, o menino deixa de ser bandido, ele não vai ser marginal, ele não vai roubar o próprio comércio dele. Então ele tem que entender que a responsabilidade é de todo mundo. Verdade. Eu saio do polo, dia de hoje eu dou uma aula no Polivalente e vou para o Séries. Na ida para o Séries eu vou passando e catando o menino. Onde eu passo eu vou olhando. Não tenho essa obrigação, não tenho sim. Tem sim. Eu sou parte dessa sociedade. Então, assim, se cada um fizer isso, eu acho que a gente vai progredir. A gente vai começar a ter uma sociedade que a gente quer. Né? Uma sociedade que a gente quer, comprometida. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vamos à luta. E assim, antes que Israel me mande para eu parar de falar, né, daqui a pouco a gente para, eu quero dar um beijo aqui para os meus alunos do CEAS, porque eu sei que eles estão aí, né? Porque estão mandando mensagem aqui no meu zap, tá? Bruninho, você mandou mensagem cedo, e Liz. Eu sei que tem outros ouvindo. E José Carlos, do primeiro ano da manhã, do Polivalente. E cedo me pediu o podcast. Então, assim, ó, um beijo para vocês. E façam a diferença nessa sociedade que a gente está vivendo. Eu vou precisar chamar vocês novamente, né? Vamos marcar um outro momento, porque assim, tá aqui muitas pessoas aqui mandando também perguntas para a gente, e a gente precisa ter dar uma continuidade a essa conversa, porque o assunto não falta sobre essa situação. Então, em um próximo momento, nós vamos convidar, né, os nossos dois entrevistados para participar aqui com a gente nesse bate-papo. Bruno, suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a vocês, pelo convite, a professora Cristina, que é minha parceira, minha amiga. Como ela falou, nós compartilhamos o mesmo sentimento sobre a educação, tá? Então, a gente tem essa espontaneidade de procurar, de buscar, de tentar buscar a melhoria na qualidade da educação ganduense, agradecer, inclusive, a todos que estão assistindo, que mandaram as suas perguntas, as suas dúvidas, dizer que nós não iremos conseguir sanar todos os problemas da educação, principalmente da educação a nível municipal, mas nós estamos buscando dar a nossa contribuição. Então, a nossa contribuição como cidadão e a nossa contribuição como educadores pode, sim, ajudar a criar melhorias nesse cenário tão caótico que é a realidade pós-pandêmica. E dizer também o seguinte: em qualquer situação, em qualquer contexto, a gente precisa desmistificar que o psicólogo ele é para uma determinada classe de pessoas que durante muito tempo foi chamada de louca. Tá? Então, o psicólogo ele trabalha com a saúde, com a prevenção, com a manutenção, com o tratamento da saúde mental. Ele trabalha com a perspectiva do autoconhecimento, ele trabalha com a perspectiva das práticas profissionais, ele trabalha com orientações relacionadas a essas mudanças comportamentais da infância, na adolescência, na fase adulta, na fase adulto tardia. Então, é importante que a gente tenha esse profissional como aliado da educação, como aliado de todos os setores da sociedade. Nós estamos aqui, eu falo em nome da psicologia, nós estamos aqui para ceder a nossa contribuição para que as pessoas vivam bem. E só é possível viver bem com saúde mental. Muito obrigado. Ok, na nossa próxima live aí, na próxima semana, nós vamos ter o secretário municipal de educação, Wendel Leite, e nós vamos marcar em um outro momento aqui, né, no estúdio. Vamos dar uma melhorada aqui no estúdio para que vocês possam estar aqui com a gente nesse momento. E eu quero encerrar com uma frase, né, do... Eu quero mandar um beijo aqui, Zé, antes de você encerrar, para um aluno que eu sou fã aqui, Clebson Souza. Ele, acho que foi ele que fez uma pergunta aí, ele mandou aqui no meu Instagram. Ele foi meu aluno, um dos primeiros alunos meus no Colégio Modelo,
né? Hoje ele é mestre em Química, faz doutorado na UFS. Cleibson, eu sou sua fã, eu vi o seu crescimento quando você chegou no modelo e como você está hoje. E obrigada pelos parabéns, né? Obrigada, Israel, pelo convite, pela confiança, né, que você tem comigo, com a minha pessoa. E a gente está sempre aqui para discutir, né? Para a gente levantar essa bandeira mesmo e estar sacudindo para que as pessoas não deixem a educação morrer. Um beijo para todos. Estamos à disposição. Uma última fala, Israel. Sim. Outro dia eu estive com alguém relacionado à administração pública e eu sinalizei justamente essa fala que eu quero falar para você. Dos meus maiores sentimentos de tristeza hoje na nossa realidade social é ver que pessoas boas e que pessoas que buscam a educação e querem crescer não têm tanta oportunidade de crescimento. Então, uma outra forma de conter a violência da nossa cidade é criar formas de empregar essa juventude nova e tá aí, que vem com todo o gás de aprendizado, e vem com todo o gás para poder galgar outros caminhos. Então a gente precisa também discutir isso, que a educação precisa estar alinhada com as questões socioeconômicas. Então é necessário, inclusive, que haja oportunidade para esse público jovem, porque esse público jovem que está aqui é o que está tendo que migrar para outros locais. Muito obrigado. Ok, obrigado a todos vocês. E eu encerro com a frase de Carl Jung, dizendo assim: queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os resultados somente através das experiências. Um grande abraço para todos vocês. Deus continue abençoando até a próxima semana. Fique sempre ligado aqui no podcast do professor, porque aqui sempre passa os melhores da Bahia. Grande abraço e até mais.